aumenta-se os impostos e a arrecadação cai. Isso não dá para entender. Parece que não é lógico, não é mesmo, Karl Marx? Eduardo Vieira. Tem muita gente que acha, e eu debato isso o tempo todo, as pessoas dizem, não, a questão é econômica. Apesar dele ser semi-analfabeto, ele conhece a curva de Laffer. Porque o objetivo da esquerda, quando ela aumenta imposto, não é aumentar a arrecadação. O objetivo da esquerda, quando ela aumenta imposto, é punir. É uma religião do ressentimento. Eles botam o ressentimento no altar e eles funcionam exclusivamente em relação a isso. Então, o que o cara faz quando ele aumenta o imposto? Na cabeça dele, ele não está fazendo uma ação de caráter econômico. Ele está fazendo uma ação de caráter punitivista. Quem é o vilão na cabeça de bagre desses caras? O vilão é o empresário. O vilão é o cara que tem sucesso. Quando você remove a existência de uma verdade única, você se torna suscetível a todo tipo de barbaridades de lógica como essas. Na verdade, o cérebro de um regressista ele é incapaz de fazer um raciocínio lógico coeso. E assim a gente cai nesse problema. Então, sim, o cara aumenta o imposto, ele diminui a arrecadação, e ele não está nem aí para isso, porque na cabeça dele o que está acontecendo existe em outra esfera de existência. Eu volto a citar aqui o Manifesto Comunista, que foi publicado pelo Marx e pelo Engels no ano de 1848. O Manifesto Comunista, em determinado momento, ele faz uma espécie de paródia do Decálogo de Moisés. São as 10 medidas para a implementação do comunismo. Essas 10 medidas, meus amigos, estão sendo implantadas agora e simultaneamente. O Haddad, ele realmente conhece a curva de Laffer, ele está perfeitamente consciente de que isso não vai aumentar a arrecadação. Mas não é o importante isso para eles. Isso não é o importante. O importante é o conjunto. Você tem que ter uma visão do conjunto de medidas. A gente não pode pensar na questão do aumento de impostos isoladamente da questão da propriedade privada. Rodrigo Cardoso. A gente não pode analisar essas coisas de apenas uma perspectiva. Eles não estão exatamente preocupados com a arrecadação. Eu estou preocupado com a arrecadação. Se eu não trabalhar, eu não pago as contas, não pago aluguel, né? não pago carro, não boto gasolina, não como. Eu estou preocupado com a arrecadação. Agora, se eu tivesse o controle, a impressora de dinheiro, né? Se eu tivesse controle sobre os bancos, podendo expandir crédito, podendo fazer empréstimo, podendo meter a mão nas estatais, podendo obter favores ilícitos, eu não estaria preocupado com a arrecadação. Então, é claro que existe uma preocupação econômica, tem toda aquela loucura da economia, e déficit primário, superávit, né? E o primeiro trimestre, não sei quantos bilhões, e a dívida aumenta, e ninguém entende nada, todo mundo acha que é o Brasil, é assim mesmo, bola para frente. Mas a questão é justamente essa, uma questão ideológica, uma questão doutrinária. Né? Mais imposto, a gente sabe que vai diminuir a arrecadação, é lógico. E eu sempre falo, para tentar simplificar, assim, imagina que você vende o seu cachorro-quente a R$20. Se você começa a vender a 30, menos pessoas vão comprar o cachorro-quente. Não é porque se 100 pessoas comiam a 20, se você aumentar para 30, essas 100 pessoas caem para 40, cai para 30. Elas não vão ter esse dinheiro. Né? Então, para que fique claro, né? Quando você aumenta o preço, as pessoas tendem... Quando aumenta a gasolina, você não fica receoso de ir lá abastecer seu carro? Opa, melhor não fazer essa viagem. Né? Você dá aquela freada. E para um governo, para esse tipo de governo, de regime, na verdade a gente vive um regime, né? Para deixar isso bem claro, o controle sobre as pessoas é a razão da existência. É lógico que vai reduzir a quantidade de compras que eles vão fazer. É lógico que o mercado aqui vai desaquecer para essas pessoas, né? E eles dão um discurso bonito, que estão preocupados com a indústria nacional. Mas a gente sabe que quando você analisa pelo aspecto macro, você vê por todos os lados controlar e punir.